Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Os contatos aqui para depois, quando eu publicar os mapas, vocês poderem ver o mapa, no contato no Instagram. Aqui é o nosso gramaticalizando para a gente continuar trabalhando o conteúdo das nossas aulas e ficar gravado. Nós estamos trabalhando aqui o nosso plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio. Esse aqui é o volume 1, 2021. Nós estamos aqui terminando esse volume 1. Mas eu quero alertar vocês que é para vocês manterem bem organizado o material de vocês. Os que têm o PET impresso, que continuem escrevendo, fazendo detalhadamente, né? Como eu sempre peço para vocês, os que estão fazendo no caderno, continue trabalhando também. O importante é que vocês entendam. As nossas orientações aqui são sempre no sentido de detalhar o conteúdo. Então eu mesmo procuro sempre detalhar o conteúdo aqui para vocês. Vamos ao sumário nosso aqui, pessoal. Nós estamos trabalhando a língua portuguesa. Como vocês sabem, na primeira semana nós trabalhamos com gêneros textuais, né? Trabalhamos aqui o relato pessoal. Então, a gente trabalhou esse gênero, como se produz, trabalhamos questões de interpretação de texto. Na semana 2, pessoal, nós trabalhamos um tema que aparece muito no Enem, que é a variação linguística. O Brasil, nós sabemos, nós falamos a língua portuguesa, mas nosso país é um país de dimensões continentais. Então, a nossa língua portuguesa aqui, tanto por aspectos geográficos, porque o nosso país é muito extenso, como por aspectos históricos, devido à formação plural da nossa população, nós falamos a língua portuguesa aqui no Brasil de maneira muito diferente nas determinadas regiões. Então, o tema da variação linguística aqui, das variedades linguísticas, né, são muito cobrados, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Na semana 3, que foi a semana passada, nós trabalhamos o tema da inteligência emocional. Também é muito importante para que vocês desenvolvam, né? Se preparando aí para o momento que vocês vão fazer o Enem, o vestibular, que são momentos assim de muita angústia, muita pressão, decisão do futuro da vida da gente. Chegamos na semana 4, que é a última semana, e nós vamos trabalhar um outro tema que é muito cobrado também no Enem, está entre os temas mais cobrados do Enem, que é a interpretação de textos. Você tem que ficar muito atento a isso. Vamos trabalhar a interpretação e vamos trabalhar a compreensão de texto. Bom, então aqui na semana 4 do nosso plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, primeira coisa nós vamos ver o nosso eixo temático. Qual que é o nosso eixo temático? É compreensão e produção de texto. Tema e tópico que nós vamos trabalhar aqui, gente: compreensão, circulação, recepção de textos. E as habilidades? Nós vamos trabalhar aqui duas habilidades. A primeira é ler diferentes tipos de texto, diferentes gêneros textuais, que é uma realidade que a gente enfrenta, né, no mundo moderno que a gente vive. Qualquer área que você for trabalhar, a leitura vai ser uma ferramenta fundamental. E aí nós vamos trabalhar aqui o pacto de recepção de textos, que é você, como leitor, sabe exatamente que aquele gênero de texto, ele é um vínculo entre você, leitor, e o autor que produz aquele texto. É isso que nós chamamos de pacto de recepção de texto. A segunda habilidade nossa aqui, gente, ela está ligada a selecionar as informações para a produção de um texto, considerando especificações tipo gênero do texto, suporte do texto, destinatário, objetivo de interação, tudo isso previamente estabelecido. E os conteúdos relacionados? Bom, quanto aos conteúdos relacionados, nós vamos trabalhar a leitura e vamos trabalhar a interpretação de texto. Tema da nossa aula, pessoal, o tema é a interpretação e a compreensão de texto. Recapitulando aqui, a interpretação e a compreensão de texto, que é o tema da nossa aula, são elementos essenciais para as pessoas na convivência social. Desenvolver essas habilidades de interpretação e compreensão de texto ajudará você a entender melhor as questões políticas, sociais e econômicas do país, além de poder se posicionar com mais propriedade caso sinta que algum direito seu não foi devidamente respeitado ou então foi retirado. Então a leitura ela é fundamental e a produção de texto também fundamental para a gente ter uma convivência social mais densa. Então tá aí, pessoal. Acabei de situar com vocês e situando novamente. Nosso tema é a interpretação e a compreensão de texto. Recapitulando que a interpretação e a compreensão de texto é fundamental. Agora nós vamos centrar as ideias no que nós podemos trabalhar de atividades de interpretação de texto, né? O que será que a gente tem aí de interessante? Bom,
A primeira coisa aqui pede para a gente, leia o texto seguinte. Toda vez que a gente vai trabalhar a leitura aqui, eu falo para vocês que a gente tem que trabalhar uma leitura ativa. Seja numa prova, seja no Enem, em qualquer lugar a gente vai trabalhar a leitura ativa. O que é a leitura ativa? A gente vai destacar as palavras-chave, vamos destacar as expressões e tentar entender da maneira mais profunda possível. Veja, a primeira coisa é entender o título. O título traz aqui uma enumeração de 3 características, ó, cega, surda e muda. 3 características. Expandiu sua inteligência. Então eu tenho aqui 3 características que a gente podia pensar que negativa, mas teve uma consequência totalmente positiva. Aí vem apresentar a personagem do nosso texto. Helen Keller nasceu em 1880 e faleceu em 1968. Uma mulher extraordinária, cega, surda e muda desde bebê, nos chama a atenção para a apreciação dos nossos sentidos. Então nós temos o texto aqui, né? E vamos ver. Apenas de posse do sentido do tato e uma perseverança inigualável, sob a orientação de Anna Sullivan, Messi, Keller pôde aprender a ler e a escrever pelo método Braille, chegando mesmo a falar por imitação das vibrações da garganta de sua preceptora, ou seja, de sua cuidadora, as quais captava com as pontas do dedo. O esforço de sua mente em procurar se comunicar com o exterior teve um resultado, o afloramento de uma inteligência excepcional, considerada a maior vitória individual da história da educação. Ela foi uma educadora, escritora e advogada de cegos. Tinha muita ambição e grande poder de realização. Ao lado de Sullivan, percorreu vários países do mundo promovendo campanhas para melhorar a situação dos deficientes visuais e auditivos. É considerada uma das grandes heroínas do mundo moderno. A senhorita Helen Keller alterou nossa percepção dos deficientes. Em um de seus escritos, ela diz, abre aspas, várias vezes pensei que seria uma bênção se todo ser humano, de repente, ficasse cego e surdo por alguns dias, no princípio da vida adulta. As trevas o fariam apreciar mais a visão e o silêncio lhe encenaria as alegrias do som. Feita essa leitura analítica, essa leitura ativa, que a gente vai lendo e destacando os elementos principais do texto, o que eu sempre faço com vocês? Correção das atividades. Vamos ver a número 1? A número 1 diz assim, identifique o método, olha a palavra-chave, que permitiu que Helen Keller falasse. Bom, o que a gente viu no texto? Helen Keller, ela aprendeu a ler e escrever pelo Braille, e aí ela chega em certo momento a falar como? Por imitação das vibrações da garganta de sua preceptora, que era sua cuidadora, sua tutora, Anna Sullivan, que nós falamos, as quais captavam os sons até pela leitura que ela fazia no Braille. Número 2 vai perguntar o que para a gente, pessoal? O que fez com que Helen Keller desenvolvesse uma inteligência excepcional, extraordinária, acima da média? A resposta nossa é o quê? O esforço de sua mente em procurar se comunicar com o exterior teve como resultado o afloramento de uma inteligência excepcional, considerada a maior vitória individual da história da educação. Número 3. Identifique o motivo que levou Helen Keller a ser considerada uma das grandes heroínas do mundo. O que nós vamos responder? Ela percorreu vários países do mundo, promovendo campanhas para melhorar a situação dos deficientes visuais e auditivos, e é considerada uma das grandes heroínas do mundo. Lembrando que com todas essas deficiências físicas, ela se tornou uma grande educadora, uma grande escritora e uma grande defensora dos direitos das pessoas cegas, deficientes, reconhecida mundialmente como defensora dessas pessoas. Número 4, pede para vocês, releia o trecho do texto. A senhorita Helen alterou nossa percepção do deficiente. Escreva um texto dizendo qual é a percepção errônea que uma parte da sociedade tem das pessoas com deficiência. Lembrando que o termo correto é exatamente esse, pessoas com deficiência.
Diga também como podemos melhorar essa percepção e quais são as ações que poderiam ajudar no dia a dia dos deficientes. Então, primeiro, a gente vai trabalhar algumas linhas desenvolvendo essa ideia, né? Como que a sociedade moderna vê a pessoa com deficiência? Ela vê essa pessoa como um empecilho ao convívio social, como uma pessoa que não é plena para o convívio social. Depois, o que vocês vão tentar desenvolver aqui, que é uma resposta pessoal de vocês? Vamos falar de campanhas publicitárias que valorizem a presença das pessoas portadoras de deficiência nos meios sociais. Vamos falar também de escolas que possam trabalhar as potencialidades e as capacidades dessas pessoas, que apesar das deficiências, elas podem entrar no mercado de trabalho, no convívio social, nos ensinar muito e também nos ajudar a desenvolver, porque a máquina da economia, ela não pode crescer com a exclusão de alguns. A máquina da economia, né, principalmente o nosso país, que é um país que falta muito ainda para se desenvolver economicamente, só cresce com a inclusão de todos. Aqui começa o nosso caderno, né, pessoal, que a gente vai trabalhando os nossos esquemas de memorização, os mapas mentais. Então, já expliquei para vocês e continuo usando aqui, ó, por exemplo, a Esther fez esse mapa mental com detalhes aqui, ó, mensagem no centro, cores diferentes, setinhas escritas diferentes. Esse outro mapa mental que a gente fez aqui, como criar um mapa mental, o Wellington fez ele também bem detalhadamente. Essa semana eu estou acrescentando 2 novos mapas mentais lá do nosso grupo que vocês postaram, onde a gente trabalhou para criar um mapa mental sobre o estudo ativo. Então, ó, aqui no centro com letra maior, o tema do mapa mental, depois as setinhas indicando os conceitos, as palavras-chave, as definições, as explicações. Aqui de novo no centro a mensagem mais importante, depois ao redor os elementos mais significativos. Lembrando que a gente usa aqui um color code, né, um código de cores para ajudar na visualização e na compreensão, memorização da matéria. Mais alguns mapas para que vocês continuem observando o quanto interessante tem sido o desenvolvimento dos mapas por vocês. Pessoal, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham entendido muito bem. Continuando aí o nosso plano de estudo tutorado do 2º ano, façam todas as atividades, detalhem mesmo aí, façam os mapas mentais e se aprimorem, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.